Inovação é uma das bases do agronegócio moderno. Novas sementes, tecnologias, softwares, marcas, soluções digitais também. Tudo isso faz parte do dia a dia no campo. E tudo isso envolve direitos de propriedade intelectual. Mas afinal, o que pode ser protegido? Como funciona aí o pagamento de royalties? Quais os cuidados os produtores e as empresas precisam ter para não infringir a lei? Enfim, para explicar esse tema e mostrar como a propriedade intelectual impacta diretamente o agro brasileiro, eu converso agora com o especialista em propriedade intelectual, Alexandre Trinhaim. Alexandre, seja bem-vindo aqui mais uma vez com a gente no canal, hoje aqui no nosso Agronotícias, né? Tudo bem com você? Tudo ótimo, ótimo dia para você, Felipe. Prazer estar aqui falando desse assunto com você. É uma satisfação nossa, viu? Alexandre, vamos lá, para quem está nos assistindo e ainda não domina o tema, o que são exatamente os direitos de propriedade intelectual no agronegócio e por que eles são tão importantes para o setor? Vamos simplificar, né, Felipe? Vamos pegar uma simples xícara de café, pode ter inúmeras propriedades intelectuais por trás, né? Desde uma marca daquele produto, que é o que identifica o produto no mercado, até uma indicação geográfica. A indicação geográfica, ela protege a origem do produto, né? A localidade geográfica, ela distingue um produto e faz com que ele seja específico, um produto específico de uma localidade tenha tal distintividade no mercado que às vezes é possível triplicar o preço de um produto agropecuário, um produto agrícola, no mercado internacional por uma simples indicação geográfica. A gente tem as patentes de sementes, né? Por exemplo, a semente da soja, a RR, é uma semente que tinha uma patente até pouco tempo atrás, né, vigente. A gente tem medicamentos também, né, que são de origem da indústria farmacêutica e também são objetos de patente. Então, inúmeros produtos ligados à agropecuária têm diversas formas de serem protegidas, né? O café, a gente estava falando, a gente tem as patentes e os desenhos industriais das máquinas de café, ou seja, na cadeia produtiva, né, e na cadeia de trabalho, na cadeia de ponte final do produto, de trabalhar esse produto para o consumidor final, a gente também tem uma série de inovações associadas a esse mesmo produto. Bom, e então existem, pelo que eu entendi, instrumentos diferentes de proteção intelectual que se aplicam ao agro, não é isso? Eu posso Exato. dizer aqui, por exemplo, as patentes, certificado de proteção de cultivares, marcas, enfim. Pelo que eu entendi, então, são instrumentos diferentes de proteção, né? E que se aplicam a diferentes também segmentos dentro da cadeia, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um produtor rural, é mais comum que ele tenha, por exemplo, ele faça parte de uma comunidade que às vezes pleiteia o registro de uma indicação geográfica, que acaba sendo uma delimitação geográfica comum daqueles produtores daquela região que identificam todos os produtos produzidos naquela região. Isso é mais comum. Ou então marca própria, muito comum também em cooperativas, né, de produtores rurais, desenvolverem uma linha de produtos e marcas próprias. Já as patentes são mais comuns na indústria, né? Quando a gente está falando sobre um desenvolvimento, uma pesquisa um pouco mais elaborada, então patentes de sementes, por exemplo, envolvem pesquisas em laboratório, envolvem anos, às vezes, de desenvolvimento de pesquisa genética, até se chegar a uma variante, a uma variedade de semente ou de um produto agrícola que realmente tem alguma resistência maior a pesticidas, uma resistência maior a intempéries climáticas, né? Então é mais comum a gente observar patente na área industrial. O que não impede, por exemplo, um produtor rural de desenvolver uma máquina, por exemplo, um maquinário agrícola adaptado e conseguir desenvolver uma patente, né, solucionar um problema tecnológico através de uma solução mecânica ou eletrônica, ou uma combinação dos dois, né? Ou às vezes sistemas completos de inteligência artificial que monitoram em tempo real variáveis de produção rural e acabam ajudando o produtor na tomada de decisões, né? Por uma convergência de dados, uma análise mais rápida daqueles dados para suportar a tomada de decisão. Isso também pode ser um objeto de patente quando a gente está falando de um sistema de tratamento de informações e de um sistema não é simplesmente um software, né? Eu tenho uma combinação dos chamados sensores de IoT, né, da internet das coisas, junto com sistemas de inteligência artificial, junto com hardware, e combinando essa arquitetura completa, eu posso sim ter um sistema
patenteado, um sistema protegido. E aí, como a propriedade intelectual funciona como um estímulo ou como um entrave à inovação no agro? E como os mecanismos como os royalties entram aí nessa equação? Viram fonte de receita, Felipe. Então, assim, a proteção, ela vai servir, ela é um direito, né? Então, quando você consegue um registro de marca para a identidade de um produto, quando você consegue uma patente de uma invenção, você consegue uma reserva de direito, você consegue uma exclusividade no uso daquela identidade, no caso de marca, você consegue uma proteção no uso de uma tecnologia, na exploração de uma tecnologia, e você pode tanto produzir aquela tecnologia ou usar aquela marca você mesmo, como também você pode licenciar isso para terceiros. Isso vai virar uma fonte de receita. Quando se transforma numa reserva de mercado, você obtém vantagem financeira por explorar o mercado de forma exclusiva num determinado território, dentro de um país. Quando você licencia isso para terceiros dentro de um país, você também obtém uma receita alternativa, né? Então, se você tem uma marca que você já não quer mais utilizar, não quer explorar, lançou um produto novo, mas alguém tem interesse em utilizar aquela marca para uma finalidade semelhante à sua, você pode licenciar e continuar rentabilizando. É um ativo, é como se fosse um aluguel. Ao invés de você alugar um prédio, você está alugando a marca. É assim que funciona o sistema de royalty, né? E é importante lembrar que a propriedade intelectual ela se restringe a um território nacional, a um país, né? Então, se você tiver interesse em proteger uma marca além do Brasil, em outros territórios, você necessariamente precisa registrar essa marca nos territórios do seu interesse. O mesmo vale para patente, mas há que se lembrar que patente tem um processo um pouco mais sensível em termos de prazo, né? A patente você só tem uma chance de acertar e você tem um prazo de 12 meses para você solicitar a proteção de uma patente da data em que você divulga isso para o mercado. Divulgou, você tem o período de graça que são 12 meses. Se você não proteger dentro desses 12 meses fora do Brasil ou dentro do Brasil, você acaba dando de graça essa tecnologia para todos explorarem ao redor do globo. Bom, e você avalia que ainda há pontos de controvérsias ou pontos de críticas sobre essas questões de direito de propriedade intelectual, especialmente por produtores familiares, questões de agrobiodiversidade? Ainda há, digamos assim, algumas críticas, algumas questões? Tem uma discussão interessante que diz respeito à reserva de sementes para plantio, né? Quando você adquire sementes que são protegidas por patente, você pode salvar algumas sementes para você fazer um replantio, desde que seja para uso próprio, tá? Então, se você quiser, se o produtor rural compra sementes que são protegidas por patentes, estão vigentes, e ele resolve salvar essas sementes para plantios de safra futura, ele pode fazer isso desde que ele use isso para si. Ele não pode comercializar essas sementes. Então, assim, a revenda de sementes protegidas por patente, ela é proibida. Né? Por quê? Porque você cria um mercado chamado pirata, né? Um mercado de venda de sementes que já estão eventualmente expiradas, né? A semente ela tem um prazo de validade e se você utiliza sementes com prazo de validade já vencido, você coloca em risco a segurança alimentar da lavoura e a proteção da lavoura com relação à resistência a pragas, a resistência a pesticidas, a produtividade pode cair e você pode abrir a vulnerabilidade para pragas, por exemplo, das quais você esteja protegido quando a semente está com prazo vigente. Então, não se aconselha, né, fazer esse tipo de coisa de reutilizar sementes muitas vezes ou revendê-las para o mercado sem autorização do detentor da patente, sem correr o rito normal, o rito regular. Então, isso é uma controvérsia que ainda existe, né? As pessoas têm muita dúvida sobre se eu posso salvar a semente ou eu não posso salvar a semente. Está protegido ou não está? Uma outra questão diz respeito à cobrança indevida por parte dos produtores de sementes modificadas quando as patentes não se encontram mais vigentes, Felipe. Então, o que acontece? Existe um projeto de lei que está tramitando, está em fase de aprovação e que promete modificar essa estrutura de cobrança, obrigando o produtor da semente a colocar um disclaimer, né, colocar um aviso no rótulo da embalagem da semente, explicando quais patentes estão inclusas naquele produto
e qual a vigência de cada uma delas e qual o percentual cobrado de royalty por cada um. Discriminar, né, o que está sendo cobrado. Dar mais transparência ao produtor rural daquilo que está protegido e do que já expirou. Por quê? Porque existia uma suspeita de algumas cobranças de royalties por patentes já expiradas, que seria uma cobrança indevida, encarecendo desnecessariamente o preço daquele produto patenteado. É como se a gente estivesse pensando no genérico, tá, Felipe? No remédio genérico. Quando a patente de um remédio cai em domínio público, autoriza-se a fabricação das versões genéricas do medicamento, claro, barateando o preço ao consumidor final. O mesmo deve acontecer no caso de patentes de sementes protegidas por patentes, onde, ao cair em domínio público as patentes, o preço dessas sementes deveria também cair para o produtor rural. Muito bem. E agora, só para a gente amarrar aqui esse nosso bate-papo rapidinho, pensando daqui para frente, você vislumbra aí, de repente, algumas mudanças importantes na legislação ou na forma como os direitos de propriedade intelectual serão tratados aqui no Brasil nos próximos anos? Enfim, que tendências a gente deve acompanhar? Essa aprovação dessa lei, né, obrigando que haja mais transparência por parte dos produtores de sementes, né, em mostrar para o produtor rural o que está vigente e o que não está. Existe também, o Brasil também aderiu ao Tratado de Budapeste recentemente, e o que acontece? Aquelas amostras de variantes, né, genéticas de produtos desenvolvidos aqui no Brasil, né, de biotecnologia, que antes levavam meses para serem enviadas para o exterior para compor o banco de amostras de patentes, né, de produtos biotecnológicos associados a patentes no exterior, agora a gente transformou aqui, o Brasil se transformou numa espécie de delegacia também do WIPO, né, que é o órgão internacional de propriedade intelectual, onde existe todo um sistema de acondicionamento apropriado para essas variantes biotecnológicas, e o INPI faz um trabalho agora junto com o WIPO de entender o que está sendo transferido em termos de conteúdo biotecnológico, receber essas amostras, tratá-las, e o WIPO recebe isso em tempo real, quer dizer, a recepção pelo INPI localmente no Brasil serve como uma espécie de protocolo e envio dessa amostra oficialmente para o órgão internacional. Isso simplifica o processo, reduz muito os prazos de análise e reduz muito o risco também de perda de material biológico, né, nesse trâmite, e acelera a obtenção de patentes por parte de órgãos de pesquisa, como as universidades, como os centros de pesquisa, como a Embrapa, que trabalham com esse tipo de conteúdo associado à biotecnologia. Isso coloca o Brasil numa posição de aceleração do processo de desenvolvimento e obtenção de novas patentes associadas à área de biotecnologia. Muito bacana. Quero agradecer demais essa maneira didática que você trouxe esse assunto para a gente, muito bem explicado aí para a nossa audiência ficar atenta, né, a essas questões e tendências. Quero desejar a você aí um bom fim de ano, bom Natal. A gente com certeza vai voltar a conversar aqui em novas oportunidades. Você já é um parceiro nosso aqui do canal AgroMais, viu? Tudo de bom para você e até breve. Até a próxima, viu, Alexandre? Até a próxima, Felipe. Boas festas para vocês também. Bom 2026 para todos nós. Valeu, até a próxima.